Olá, meus irmãos, mais um momentinho de estudo, passando aqui para compartilhar com os irmãos um pouquinho da palavra de Deus, né? Podemos nos alimentar, crescer na graça e no conhecimento. Queridos, essa semana eu tinha muitos assuntos para falar com vocês. Eu já tinha em mente uma série de vídeos, né, para falarmos sobre o caminho estreito. Mas como essa semana nós estamos aí celebrando, né, a Páscoa, essa semana eu quero deixar aqui estudos, né, estudos que falam justamente sobre isso que nós estamos vivendo essa semana, que é a Páscoa. Então, eu quero fazer aqui uma introdução desse assunto da Páscoa e durante a semana eu vou deixar aqui no canal alguns vídeos referente, né, a esse assunto. Então, queridos, eu quero começar trazendo aqui uma fala de Jesus, para que nós possamos pensar e meditar e fazer análise de tudo que nós aprendemos, né? E essa frase de Jesus, ela é muito marcante, está lá em Mateus 11, capítulo 11 de Mateus, versículo 6, Jesus diz o seguinte, Jesus fala assim, ó, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus diz que feliz é aquele que não se escandaliza por causa dele. Quando Jesus disse isso, só para você entender o contexto, né? Jesus fala isso aqui no contexto da prisão de João Batista, que eu não vou entrar nesse detalhe, né? Porque o foco aqui é falar de Páscoa. Mas é só para você entender o porquê que Jesus estava dizendo isso aqui. Quando João Batista é preso, né? João Batista, ele foi o precursor, abriu os caminhos, né, para Jesus, preparou as pessoas para receber Jesus. Ele era primo de Jesus, né? Seu ministério foi no deserto, todos nós conhecemos a história. Só que quando João Batista é preso, né, ele manda os seus discípulos perguntarem para Jesus se Jesus era mesmo o Messias ou se ele tinha que esperar outro, né? Quando a gente vê a entrada de Jesus, né, ali no batismo, o próprio João, ele confirma que o Senhor Deus diz para ele que aquele que ele batizar e a pomba repousar sobre ele, esse seria o ungido, seria o escolhido. Então, na sua comunhão com Deus, o Eterno já tinha dado um sinal. Qual que seria o sinal de que Jesus seria o Messias? Então, quando João vê Jesus, né, João diz o quê? A frase, né, a seguinte frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus já tinha confirmado o sinal que tinha dado para João Batista. João Batista, ali naquele momento, ele confirma que era o Filho de Deus. E por que agora João, ele manda os seus discípulos perguntar: olha, Jesus, tu és mesmo o Filho de Deus ou temos que esperar outro, né? Então, a resposta de Jesus, né, Jesus fala assim: voltem e digam para ele, né, os cegos enxergam, né, os paralíticos andam, e Jesus, ele fala tudo aquilo que ele estava fazendo no seu ministério. E na sequência, Jesus diz justamente essa frase que eu acabei de ler aqui para vocês, esse versículo. Jesus diz assim, ó: e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa, né? E aí eu fui buscar o significado dessa palavra, o que significa, você sabe o que significa se escandalizar, né? Segundo o dicionário, escandalizar-se significa sentir-se profundamente ofendido, chocado, indignado ou moralmente revoltado com algo ou com alguém. Então, João, ele estava se sentindo profundamente ofendido. Por quê? Porque se Jesus era Deus, né?
uma hipótese, né? Não estou falando que Jesus não era. Na cabeça de João Batista, Jesus sendo o Messias, né? Por que Jesus não libertou ele? Por que ele estava ali preso, né? Sendo parente, né, sanguíneo de Jesus, ele era primo de Jesus, e sendo aquele que era o amigo do noivo, que preparou o caminho para o noivo, e agora esse noivo, né, o rei, ele não fez nada em relação à sua condição de prisioneiro. Então, o resumo é isso. Então, Jesus, ele fala isso, né? Então, hoje em dia, quantas pessoas não se escandalizam, né, com as verdades que é ditas, porque a vida inteira eles aprenderam errado, erroneamente, e eles se escandalizam na verdade, né? Assim como um João Batista aqui, ó, se escandalizou, né? E eu fico vendo como as profecias ela tem se cumprido, no sentido de que as pessoas foram tão ensinadas no erro e no engano, que quando vem a verdade, quando essa verdade vem, ela se escandaliza, assim como João Batista, ele se escandalizou em Jesus, né? Se escandalizou. Então, muitos hoje se escandalizam, porque estão acostumados no erro, acostumados na verdade. Então, vamos falar de Páscoa, né? Vamos desmistificar essas verdades, e desde já eu falo para você, não se escandalize. Não se sinta escandalizado por essas verdades que você vai aprender aqui, que você vai ouvir aqui, que foi, né? Que não nos foi ensinada, pelo contrário, foi nos ensinada errado. Então, queridos, vamos lá. Você que gosta de anotar, anota aí no seu bloquinho. Você que pode, né? Pega aí a sua Bíblia e vamos para o texto bíblico, para que ele nos responda, nos dê resposta, nos direcione, né, para a verdade verdadeira e genuína. Então, vamos falar de Páscoa e vamos voltar no início de tudo. Vamos falar, né, onde ela começou, qual é a sua origem, qual é o seu propósito, né, qual é a função, né? Então, vamos voltar, porque hoje em dia o óbvio precisa ser explicado para as pessoas. As pessoas, elas não entendem o óbvio, e nós precisamos, né, pegar igual bebezinho e começar lá no leitinho, né, para que as pessoas elas consigam receber o alimento sólido. Então, vamos entender Páscoa, o que era Páscoa, o significado dessa festa, né? A Páscoa era a primeira festa judaica, né? Era a primeira das 7 festas judaicas. No judaísmo, eles celebravam 7 festas anuais. E a Páscoa, ela foi a primeira festa a ser celebrada, né? A primeira festa do ciclo anual. Então, o Ano Novo judaico, né? Ela dá-se início, né, na Páscoa. E a Páscoa, ela é um memorial de libertação do Egito, né? Na ocasião em que Deus, ele ordena que cada família sacrifique ali um cordeirinho, né? E aplicasse o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não atingisse os primogênitos de Israel, né? E isso marcou ali a 10ª praga no Egito, o início da saída do povo rumo à terra prometida, conduzida por Moisés e acompanhada por Arão, né? Que daria ali na sequência a origem, a linhagem sacerdotal. Então, vamos em Êxodo, capítulo 12 de Êxodo, conferir essa história, esse início de tudo. Então, olha lá, para depois nós desmistificarmos as mentiras, né, que foram ensinadas. Então, capítulo 12 de Êxodo diz o seguinte, ó. Diz assim, ó. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito:
Esta deverá ser o primeiro mês do ano para vocês, que era o mês de Nissan, ou Abib, né? Como a palavra relata. Então, o Senhor Deus, ele pede para que Moisés e Arão celebrem essa Páscoa, que o ano para eles começaria ali, na Páscoa, né? Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seus vizinhos mais próximos, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Então vamos lá, vamos pausando aqui para ficar fácil o entendimento. Então, o que será feito nessa festa de Páscoa, o Pessa, né? E Páscoa, né, quer dizer passar por cima, né? Então, o que eles tinham que fazer, né, nesse início de ano? Cada homem, né, ele tinha que pegar ali um cordeiro, né, um cordeirinho, e separar esse cordeiro, ou um cabrito, para a sua família. E se a sua família fosse muito pequena, ele poderia dividir com um vizinho, né? Então, este cordeirinho era um cordeiro de 1 ano. Era um cordeiro de 1 ano. Então, aqui a primeira lição que fica para nós, né, é que Páscoa nunca foi chocolate, não tem nada a ver com chocolate, e sim com cordeiro, e sim com carne, e sim com ervas amargas, não tem nada a ver com coelhinho, não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com isso, né? O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, cada família tinha que pegar esse cordeirinho de 1 ano, no 10º dia do primeiro mês, o mês de Nissan, e tinha que guardar esse cordeirinho até o 14º dia. Então, prestem bem atenção a esses detalhes, porque quando nós chegarmos lá no Novo Testamento, isso aqui vai se cumprir lá no ministério do Messias. Então, nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Então, no 10º dia, o cordeirinho era preso, era separado, e esse cordeirinho ficava ali 4 dias, né? Até o dia do sacrifício, que era o dia 14 de Nissan. Então, o animalzinho escolhido ficava ali guardado, né, até o dia do sacrifício. Até o dia do sacrifício. E o sacrifício, né, era feito algumas traduções bíblicas falam crepúsculo da tarde, e outras findar da tarde, e outras ao pôr do sol, né? E aí, ó, na sequência diz, versículo 7. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Então, queridos, vamos pensar aqui. Se a Páscoa era dia de comer carne, de comer cordeiro, da onde vem essa tradição de que na Sexta-feira Santa você não pode comer carne? Olha a inversão. Olha como o sistema religioso está cheio de doutrinas de homens que nada tem a ver com a palavra de Deus.
Então, a palavra de Deus não fala de Semana Santa, não fala de quarta-feira de cinza, a Semana Santa não fala de sexta-feira da paixão, não fala de todos esses dogmas, todos esses costumes pagãos que eram feitos, que nós crescemos nisso, nós fomos ensinados, né? Sobre isso. As doutrinas vãs que Jesus fala, né? Em vão eles me adoram, né? Seguindo doutrinas que são de homens. Então, olha que paradoxo. Paradoxo isso aqui. Não sexta da paixão, a Bíblia não fala em sexta da paixão, você não vai ver sexta-feira da paixão, nem quaresma, nada disso tem na palavra de Deus, isso nada tem a ver com a palavra de Deus, isso é coisa de homens, porque justamente na Páscoa eles comiam era carne, não tinha nada a ver com peixe. Ivone, de onde vem o peixe da sexta-feira santa? Tradição de homens. Os homens, né, inventaram essas tradições, não a palavra de Deus. Então, olha só. Isso aqui não é porque é só no Antigo Testamento. No Novo Testamento também. Porque isso aqui, o Novo Testamento é sequência, não há uma diferença entre o Novo e o Velho. É uma história só. O Novo é sequência do Velho. Algumas coisas mudam, por quê? Porque se cumpre no Cordeiro, se cumpre em Jesus, se cumpre no Messias. Então, é isso que nós aprendemos, né? De que na sexta-feira santa não pode se comer carne, nada tem a ver com a Páscoa bíblica. Isso é a Páscoa pagã dos homens, né? Que fizeram tudo isso. Então, olha aí, ó. Na mesma noite comeram a carne assada. Quando foi que eles comeram a carne assada? Foi à noite. A Páscoa, outra coisa. Ó. Detalhes para nós pensarmos aqui. O primeiro deles, a Páscoa, ele era um evento, uma festa anual. Não é de mês em mês, não é de 2 em 2 meses, não é de 3 em 3 meses. Já que a ceia cristã que se faz hoje nas denominações religiosas, ela é a Páscoa. Jesus, quando ele está lá com seus discípulos, né? O próprio Cordeiro estava ali na mesa, ele faz uma transição, mas ele continua mantendo, né, os mesmos ritos judaicos. O que muda nessa transição, que é a aliança no seu sangue? É que o Cordeiro foi morto. E agora o que simboliza a Páscoa é o sangue e o pão, né? O suco de uva e o pão. Porém, a festa, ela continuou sendo celebrada anualmente. Então não faz sentido. Se a Páscoa era anual, a ceia tem que ser anual e não de 6 em 6 meses, não de 3 em 3 meses, né? Como as denominações aí elas fazem. Então, o cordeiro, ele era comido à noite. Era à noite que ele era comido, era uma refeição, era para ser comido. Olha aí, ó. Naquela mesma noite comeram a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento, né? A erva, o cordeiro simbolizando o Messias, né? Que morreria ali no lugar dos primogênitos, das primícias. As ervas amargas simbolizando ali a escravidão deles ali no Egito, né? E os pães, né, sem fermento, o que simbolizava o fermento? O fermento é a falsa doutrina, é aquilo que faz a massa encher, leveda a massa, né? Então, é a falsa doutrina, o falso ensino. Lembra quando Jesus fala para os seus discípulos, né?
para que eles acautelassem do fermento dos fariseus. Então, a Páscoa tem esses 3 elementos, que nada tem a ver com chocolate, que nada tem a ver com coelho, que não tem nada a ver com isso. Páscoa tem a ver com libertação, né? O povo ali foi liberto da escravidão, né? Pelo sangue do Cordeiro, simbolizando o sangue da nova aliança do Messias, né? Por ele. E o pão sem fermento, a verdade sem contaminação, sem mistura, né? Então, aqui segue as instruções: não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Então, as instruções a carne tem que ser comida assada, não é crua e nem cozida, é assada. Queridos, tudo que Deus fez e deixou, há um propósito e um sentido para tudo que Deus fez. Deus não faz nada por acaso como o homem faz coisas por acaso, Deus não. Deus faz tudo debaixo de um propósito, de uma ordem, de uma decência. Olha aí, ó, a cabeça, perna e vísceras. Não deixe sobrar nada pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado nas mãos. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Então aqui, ó, tem 3 instruções. Olha só, eles tinham que fazer, ó, eles tinham que comer apressadamente, né? Eles estavam, né, ali prestes a partir, estarmos prontos, estarmos preparados. Isso diz para mim e para você a nossa condição de filhos de Deus aqui na terra. Nós temos que estar prontos e preparados. Como Deus ele revela aqui na sua palavra, como ele instruiu o seu povo lá no deserto. Eles tinham que estar, né, atentos, comendo rápido, estar prontos. E tem aqui, ó, 3 itens que tinha que estar sobre eles. Um desses itens é sandália nos pés. O que é sandália nos pés? Sandália nos pés é direção. Para onde os teus pés estão te levando? Qual é a direção que você está indo? Esse povo aqui estava saindo em direção ao deserto, porque antes da glorificação vem a santificação. E o deserto é o lugar que te prepara para o próximo passo. Então eles tinham que estar com sandália nos pés, né? Mas antes da sandália tem aqui o cinto, né? O cinto numa roupa quer dizer o quê? Firmeza, é aquilo que, né, segura para ficar firme, para a roupa não cair. Então, olha só, eles tinham que estar com cinto, sandálias nos pés e cajado na mão. Firmeza, direção e autoridade. É isso que esses 3 itens aqui precisam estar na minha e na sua vida e na vida de todo aquele que está caminhando para a nova Canaã, para a Jerusalém. Então você precisa estar com cinto, você precisa estar com a sandália nos pés e cajado na mão. Cajado é autoridade. Então, queridos, olha só. Naquela mesma noite passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será o sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante a praga de destruição. Não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então, olha só. Este dia será um memorial. Este dia será um memorial
que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. No vídeo de amanhã, nós vamos conferir que o próprio Paulo, né, ele fala da Páscoa, né, de comemorar essa festa. Então, celebrem-no com um decreto perpétuo. O que é um decreto perpétuo? É que as pessoas, elas pensam assim, ó, que por Jesus ter cumprido aquilo que a palavra, a Escritura diz sobre ele, o Antigo Testamento não tem mais validade. Queridos, isso não é verdade. Tem coisas no Antigo que se concretizou no Novo, mas o Antigo continua tão vigente quanto o Novo. O Antigo é a base. A base de tudo é o Antigo. Está tudo aqui. Isso aqui é a base. Sem a base, você não vai entender o que foi construído lá em cima, lá na frente. Porque o que foi construído, que é o Novo Testamento, ele foi construído em cima da base, que é o Antigo Testamento. Então, quando o Senhor Deus, ele diz aqui que eles têm que celebrar essa festa, e que essa festa tem que ser celebrada nas suas gerações perpetuamente, o que você entende por perpetuamente? Para sempre, até que o Messias venha. Enquanto houver vida, essa festa ela precisa ser celebrada, né? Muitas pessoas dizem assim, isso foi para os judeus, queridos. Toda a palavra de Deus foi escrita para todo aquele que tem a fé de Abraão, todo aquele que crê no Mashiach de Israel, no Messias de Israel, e Jesus Cristo, seu sacrifício. A palavra de Deus foi escrita para todos, para o planeta inteiro, para o universo inteiro. E não apenas para um povo específico. Tanto é que nessa época aqui, todas as nações que se chegaram a Israel, os próprios egípcios que foram junto com Israel, aceitaram o Deus de Israel, todas as leis de Israel serviam para eles também. Então, tudo que Deus deixou para Israel é para todos aqueles que aceitam o Deus de Israel. Entendeu? Então, olha lá, versículo 17. Celebrem a festa... Não, peraí. No 15, ó. Versículo 15 do capítulo 12. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Então, a festa da Páscoa, ela tinha duração de 7 dias, né? 7 dias durava a festa da Páscoa. Esses dias de festa eram feriados, né? Então, nós temos aqui, ó, 2 tipos de sábado. Tinha o sábado semanal, que era o Shabat de descanso, e tinha o Shabat, que era o Shabaton, que era os sábados das festas, que era um dia santo que eles guardavam do mesmo jeito que guardava o sábado semanal. Então, o primeiro dia da festa era um sábado, ninguém trabalhava. Só era permitido fazer alimento, assim como a gente vai ver aqui na descrição. O último dia da festa, né, era a convocação solene, era um sábado. Eles guardavam como sábado semanal. Então, olha só. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º dia. Então, o primeiro dia da festa, que durava 7 dias, era a convocação santa. Era um tipo de sábado santo. E o último dia, que era o 7º dia da festa, também era uma convocação solene santa. Era um tipo de sábado. Então, não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. Isso é só o que poderão fazer. Então, com uma exceção, no sábado semanal do Shabat
do descanso, nem comida eles poderiam fazer. Mas nesse sábado aqui, ó, no Shabaton, que era o sábado da festa, né? Convocação solene, no primeiro e no último dia, ele só poderia preparar comidas. Por quê? Porque na Páscoa eles tinham que matar o cordeiro, eles tinham que ter as ervas amargas. Então, essa era a única exceção. Mas era um dia santo, separado, solene, tanto quanto o Shabat semanal. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem este dia como um decreto perpétuo por todas as gerações. Tá vendo? Repete de novo. De novo a palavra repete, ó. Celebre esse dia como decreto perpétuo por todas as gerações. E os judeus, eles continuam celebrando até o dia de hoje, justamente como Deus ordenou que eles fizessem. Eles não matam mais cordeiro hoje. Por quê? Porque o cordeiro já foi morto, mas a festa ela continua sendo celebrada. Eles continuam retirando o fermento da sua casa, né, durante 7 dias, né? Se consagrando, orando, jejuando, lendo a Torá. E do mesmo jeitinho que o Deus eterno orientou para eles. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia, que era o início da Páscoa. Lembra que no 10º dia eles pegavam o cordeirinho, deixavam ele ali 4 dias, e no 14º dia, que era o dia 14 do mês de Nissan, ele sacrificava o cordeirinho. Ao entardecer do 21º, durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Tá vendo? As leis, elas são para todos. Elas eram tanto para os nascidos de Israel, natural de Israel, quanto para os estrangeiros também. O fato do mundo não aceitar as leis não quer dizer que Deus não as fez as leis universalmente. Quer dizer que as pessoas não aceitam, mas Deus, quando ele faz para o universo, para tudo, porque ele é criador de tudo, ele é Deus sobre tudo, ele é Senhor de tudo, ele é Deus de tudo, de todos, criador de tudo, de todos. Então Deus, ele não faz acepção nesse sentido. Entendeu, queridos? Então, onde quer que morar, comam apenas pães sem fermento. Então, queridos, tudo isso, essa aqui é a Páscoa verdadeira. Essa aqui é a Páscoa orientada pelo Eterno, o Deus de Israel, que orientou o seu povo, que entregou para eles as orientações sobre como fazer a maneira que Deus quer que seja feita. Então, a Páscoa verdadeira, a festa da Páscoa, é comemorada justamente dessa maneira. Jesus, ele não mudou nada, apenas cumpriu aquilo que já estava escrito na Torá. Ele não mudou. Ele mesmo disse que não veio mudar, né, as leis e nem os profetas. Pelo contrário, ele veio cumprir tudo aquilo que as escrituras, né, falaram sobre ele. Então, ele sendo o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo, ele veio justamente cumprir, né? E durante a semana, no decorrer da semana, a gente vai ver mais dessa história, vamos entender melhor essa história. Então, para hoje, queridos, é isso aqui, ó. Tudo que você vê, tanto no romanismo quanto nas denominações religiosas, é uma Páscoa para um Deus falso, porque essa Páscoa, Deus não pediu essa Páscoa, não pediu que celebrasse dessa maneira, né? Só recapitulando aqui, aquilo que eu já falei para vocês aqui, não tem Sexta da Paixão, não tem
Até porque Jesus nem morreu na sexta-feira. Nós vamos ver no decorrer dessa semana o dia que de fato o Messias morreu. Então não tem sexta-feira santa na Bíblia, não tem semana santa na Bíblia, não tem sábado de aleluia, não tem domingo de Páscoa, não tem nada disso. Isso é invenção dos homens. Então eu quero voltar aqui à frase que Jesus falou: e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Não se escandalize, porque essa é a palavra genuína, verdadeira. E antes de você, falar qualquer coisa, vai estudar, queridos. Estudem. Peçam a Deus o discernimento. A palavra do Senhor diz lá em Tiago que todo aquele que carece de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não lhe nega. Então, aprenda a ouvir, seja ouvinte. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir bastante. Só que nós temos que ouvir e aprender a fazer, sabe o que é ruminar? O que é ruminar? É você pensar, analisar. Faz sentido? É isso que a Bíblia de fato está dizendo? É isso que está escrito aqui? É isso que o texto está dizendo para mim? Procura na Escritura, quando alguém fala para você de Semana Santa, no sentido de todas essas tradições, de não comer carne, de comer peixe. O que a Bíblia diz sobre isso, queridos? E você vai ver, que a verdade foi omitida de você. E aí você não vai se escandalizar, como Jesus disse. Feliz é aquele que não se escandaliza. Quando a verdade chegar para você, você não vai fazer como João Batista, mandar perguntar: olha, Senhor, é tu mesmo? Ou temos que esperar outro Messias? Não, você não vai se escandalizar. Você vai conferir, você vai ver a própria palavra se revelando a você. Assim como Jesus falou assim: olha, vai e fala para ele. Fala para ele o quê? Que os cegos veem, que os mudos ouvem, falam, e os surdos ouvem, os mudos falam, Ou que seja, é a palavra se cumprindo, Então, queridos, por hoje é isso. Vamos continuar essa semana. Tem muita coisa para nós aprendermos aqui, tá bom? Então, eu paro por aqui esse vídeo. Fiquem todos na paz do Eterno, que o Eterno dê a você sabedoria. Peça, é preciso que você peça. Bata para que a porta seja aberta, E peça para que o Senhor dê para você o discernimento, tá bom? Fiquem todos na paz, na shalom do Eterno, e até o próximo vídeo.